atenção, aqui é a Stephanie. A conversa de hoje, gente, vai ser um pouquinho mais pessoal. Assim como vocês viram no título, eu vou conversar hoje sobre como foi a minha vida no Japão. Eu morei sozinha lá e por que eu decidi voltar pro Brasil. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E a gente já bateu 3.000 inscritos, eu tô super feliz. Só de saber que tem 3.000 pessoas que estão gostando do meu conteúdo, gente, me dá muito mais força pra continuar criando aqui vídeos pra vocês. E é isso. Então, vamos começar. Eu fui pra lá principalmente para estudar moda, sou formada como estilista e eu estudei na faculdade chamada Bunka Fashion College. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só contando sobre como é estudar numa faculdade de moda no Japão. É bem legal, é bem diferente de uma faculdade aqui do Brasil. E nesse tempo eu morei em Tóquio. No primeiro ano que eu fui, eu não sabia nada de japonês. Nada, gente, eu não sabia nada de japonês. Eu tinha estudado japonês um pouquinho, mas assim, acabou que aquele curso que eu fiz não me agregou muita coisa. Eu só conseguia falar, olá, meu nome é Stephanie, prazer, e acabou. E antes de ir, eu achava que as pessoas falavam inglês lá. Inocente. O primeiro ano foi um deslumbre, né? Eu acho que qualquer um que vai morar fora, o primeiro ano é sempre o melhor ano, porque a gente só consegue ver as coisas boas do país. E como eu não sabia falar japonês, o primeiro ano eu fiquei em um dormitório onde tinha pessoas de vários países diferentes. No ano que eu fui, tinham duas brasileiras, né? Que elas ficaram no mesmo dormitório que eu. Eu não posso falar o nome delas, porque eu não pedi permissão, eu não sei se elas vão querer que eu fale sobre elas aqui no vídeo. Então eu vou trocar, né, o nome delas para preservar a identidade e eu vou chamar elas de Yuki e Helena, tá bom? E elas foram muito amigas minhas, realmente elas me ajudaram muito, principalmente no primeiro ano, que eu não sabia falar japonês. E elas eram descendentes de japoneses, elas já tinham morado no Japão. E, além de eu ter ficado no dormitório, o primeiro ano eu estudei em uma escola de línguas japonesa lá em Tóquio, que na verdade era no mesmo campus, né? Ficava no mesmo campus que a minha faculdade de moda, que eu entrei no ano seguinte. Então era o mesmo lugar, só os prédios que eram separados, mas o campus era o mesmo, o refeitório era o mesmo. E esse curso era dividido por salinhas, cada sala tem um número, e a gente tinha que fazer um teste de nivelamento no primeiro dia para as professoras saberem aonde colocar a gente, né? Qual nível de japonês a gente tá. Então, as salas iam do 1 ao 10. Se você era bom em japonês, você ia para os números menores. Se você era ruim, você ia para os números maiores. Então, quem ia para a sala número 1 era quem realmente sabia falar fluente japonês. Tipo, quem mandava ver. Era a sala dos populares, né? Porque eles eram que conseguiam fazer mais amigos japoneses, eles que conseguiam conversar melhor, né? Então acabava que era meio que popular essa sala, a Ichikumi, que a gente falava, Ichikumi. A Yuki e a Helena, elas foram pro Ichikumi e eu fui pro Shichikumi. Eu fui pro Shichikumi. Não é cocô em inglês, tá, gente? Não é cocô. É nana, que é 7. Foi bem puxado, a gente estudava das 9 às 4, 3 ou 4 da tarde. E era bem puxado mesmo. As nossas professoras também não falavam inglês. Então imagina chegar no primeiro dia de aula, as professoras chegando
na sala, mandando ver no japonês, e a gente olhando pra elas, tipo assim, querida, a gente não entende você. Praticamente 80% do povo da minha sala era de Taiwan, então eu fiz bastante amizades com taiwaneses. E sobre o dormitório, era um dormitório bem pequeno. Na verdade, cada um tinha um quarto particular e a gente dividia a sala, né, com todo mundo, com o restante das pessoas. Mas cada um tinha o seu quartinho. Eu vou botar o quê? Essa parede que eu tenho aqui tem em torno de 3,5 metros. Olha, eu acho que tinha 4 metros de profundidade e de largura era muito estreito. Era muito estreito mesmo, tipo, era aqui assim. Acho que era 2 metros de largura. E só tinha uma cama e uma escrivaninha. Era uma coisa bem básica mesmo, sabe? E eu já tava tão desnorteada que eu tava com muito medo. Sério, eu tava com muito medo quando eu cheguei. Eu abri a porta do meu dormitório, vi o meu quarto e comecei a chorar. Mas depois que eu conheci o meu senpai, que tinha sim um senpai que estudou na mesma escola de línguas que eu, e ele era brasileiro, ele era do Rio, e assim que eu conheci ele, ficou mais tranquilo, né? Ele levou a gente pra jantar, ficou conversando sobre como foi morar no Japão, como foi o primeiro ano. Eu lembro que ele até tinha falado, Stephanie, aproveita porque o primeiro ano é o melhor ano, depois vai ser ladeira abaixo. E eu não acreditei, eu falei, não, vai ser tudo maravilhoso, é meu sonho morar no Japão, né? Como é que eu vou querer voltar pro Brasil? Nunca vou querer voltar pro Brasil. Ai, iludida. Então, tem várias coisas boas, né, de morar no Japão. Tudo lá é muito limpo, as pessoas são muito respeitosas com os estrangeiros. Uma coisa que eu sinto muito falta, realmente, é de poder andar na rua, né, e me sentir segura. Aqui no Brasil, eu não tenho isso, né? A gente sabe como é que é. Parece óbvio, mas deveria ser um direito básico de todo ser humano poder andar livremente, sem medo de ser assaltado, sem medo de ser estuprada, entendeu? Sem medo de ser morta, sem medo de levar um tiro. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem isso. E é muito triste, é uma coisa que eu sinto muito, muito falta, principalmente morando em São Paulo. Eu tinha muito medo de andar na rua sozinha, muito, muito mesmo, principalmente à noite. Quase que eu fui assaltada uma vez andando na rua e foi bem complicado, foi horrível, foi assustador. Então, isso é um ponto que eu dou pro Japão, né? Parabéns, Japão. E quando eu tava na faculdade, eu consegui um emprego de meio período, né? Depois da faculdade eu ia trabalhar no izakaya, que é um bar japonês. Trabalhei como garçonete e também trabalhei como professora de inglês para criancinhas, que, cara, eu amava trabalhar com criança. Amava, amava, amava. Elas eram muito fofinhas. Imagina, gente, aquelas criancinhas de que 5, 6 anos, japonesas. Ai, então, meu primeiro ano foi isso, gente. Eu basicamente estudei japonês, um japonês muito, muito puxado, mas acabou que fez eu falar fluente em um ano. Cara, eu não acredito que eu ia conseguir ter esse nível de japonês que eu tenho agora, em um ano estudando. E foi bom porque eu precisava desse japonês para poder estudar moda a partir do segundo ano. Segundo ano eu não tinha mais as minhas amigas, eu não tinha mais a Helena e a Yuki, cada uma foi para uma faculdade diferente. E assim, é normal a gente se separar um pouco. E eu até pensei, nossa, eu não posso ficar pedindo ajuda delas toda hora, né? Agora eu tenho que me virar. E também no segundo ano eu fui morar no apartamento. Eu saí, né, do dormitório e fui morar sozinha no apartamento que eu aluguei. Por causa de eu ter entrado na faculdade de moda, eu consegui mais amigos japoneses. Foi a partir desse ano que eu consegui fazer alguns amigos japoneses, mas no geral a maioria dos meus amigos eram taiwaneses que eu conheci no primeiro ano da faculdade, que são os meus amigos que eu mantenho mais contato até hoje. Eu fui até para Taiwan também, fiquei na casa da minha amiga, foi muito legal, comi várias comidas gostosas. E nos
últimos anos, principalmente no terceiro, eu comecei a me sentir muito sozinha. Isso que é uma coisa ruim no Japão, principalmente em Tóquio. Como eu falei antes, eu só morei em Tóquio, então eu só posso falar sobre como é a vida, né, de quem morou em Tóquio, como é que é a cidade grande do Japão. Não sei como que é o estilo de vida numa cidade do interior, acredito que não tem essa solidão. E eu tava sem a minha família lá, né, gente? Eu fiz bastante amizade, só que os amigos não eram aqueles amigos que eu podia me abrir. Eu não tinha uma liberdade para poder contar minhas preocupações, chorar na frente deles. Então, acaba que esse sentimento a gente vai guardando, a gente vai se sentindo muito sozinha. E eu descobri uma coisa, que por mais que a gente esteja num país maravilhoso, não é um lugar que vai te trazer felicidade. Eu achava isso, né, que eu tinha que mudar, sair do Brasil para poder ser feliz. E sabe o que é engraçado? Eu descobri que o ser humano é muito adaptável às coisas. A gente se adapta muito fácil. Então, por que eu digo que o lugar ou bens materiais não te traz felicidade? Porque a gente acaba se acostumando com o que a gente tem. É claro que no começo você vai ficar muito feliz, mas aos poucos você vai se acostumando com aquilo e você acaba querendo outra coisa. E acaba entrando nesse ciclo vicioso. Você conseguiu uma coisa, enjoou ou se acostumou, não é mais feliz, procura outra coisa. E você tá sempre procurando algum bem material, alguma coisa pra te fazer feliz. Na verdade, a gente só encontra felicidade dentro da gente. E é uma coisa muito profunda, que eu só aprendi morando sozinha, morando no país que eu achava que era perfeito, que eu ia ser super feliz lá. E acabou que eu nunca me senti tão solitária na minha vida. Eu tava quase desenvolvendo depressão, principalmente no último ano. Não foi apenas isso, mas também outros fatores me levaram a me sentir um pouquinho depressiva. Eu posso contar sobre essas coisas em outro vídeo, especialmente sobre o meu relacionamento que eu tive com um cara taiwanês. Nunca namorei um japonês, gente, nunca namorei. Por mais que eu tenha morado lá, eu nunca namorei um japonês. E eu posso contar mais sobre isso em outro vídeo, sobre esse relacionamento meio que abusivo. Meio não, totalmente abusivo que eu tive. E também foi um fator decisivo pra eu querer voltar pro Brasil. E realmente foi muito maravilhoso, eu fico muito feliz de poder ter morado no Japão. Esses anos que eu passei lá, eu realmente amadureci muito. Uma coisa que eu passei a ter agora, graças a morar no Japão, foi coragem. Uma coisa que eu achava que eu não ia ter, que eu nunca ia ter coragem na vida. Então, assim que eu me formei, a minha mãe foi me ver na minha formatura, né? E assim que eu me formei, eu voltei pro Brasil. Eu tinha até conseguido um emprego lá. Eu lembro que quando eu decidi voltar pro Brasil, eu tive que ir pessoalmente na empresa. Eu quis, né? Foi uma opção minha, porque já como o meu chefe, ele ia me dar o visto de trabalho, porque se você não é descendente, você só pode morar no Japão com visto de estudante ou com visto de trabalho, né? A empresa tem que patrocinar o seu visto e ele estava disposto a fazer isso por mim. Tanto que eu estava conversando até com um setor da empresa que é responsável por isso. E a moça estava me pedindo os documentos, estava praticamente tudo certo. E realmente foi muito triste pra mim, porque eu sabia que naquele momento era uma decisão que primeiro, não tinha voltas. E eu não sabia que a decisão que eu tava fazendo era certa, de querer voltar pro Brasil. Eu lembro que muita gente, quando eu voltei, falou pra mim: Stephanie, você é louca, por que você quis voltar pro Brasil? E provavelmente, quem falou isso pra mim é porque nunca morou muito tempo fora. E quando a gente mora fora, no primeiro ano é um deslumbre, que nem eu tinha falado, mas a partir do segundo e terceiro ano a gente consegue ver que nenhum país é perfeito. E é complicado, porque se eu tivesse uma família lá, pelo menos iria ser melhor. Mas como eu tava morando sozinha, eu tava muito triste. Várias coisas tinham acontecido comigo, eu decidi voltar. Então foi por isso que eu voltei. E eu não me arrependo da minha decisão. Mas a única coisa que eu me arrependo é de não ter começado o YouTube naquela época, porque eu acho que ia dar uns vídeos muito legais pra vocês. Eu pagando os micos no Japão, gente, que nossa senhora.
É isso, gente. Eu queria muito conversar com vocês. Eu queria que vocês me conhecessem um pouco mais, né? E vocês soubessem da minha vida. Eu vou entrar em detalhes sobre várias outras coisas. Sobre a faculdade de moda, sobre como eu consegui morar no Japão de graça. Sim, eu fui de graça. E é isso, gente. No geral, estou extremamente grata. E eu queria falar muito pra vocês sobre isso, que você não vai encontrar felicidade morando em outro país. Você vai encontrar felicidade dentro de você. Pode parecer um pouquinho clichê, mas é super verdade isso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. E beijo. Tchau!